Meus irmãos, de pé, vamos receber o pregador dessa noite, pastor Rafael, pastor da nossa abençoadíssima congregação Monte Hermon. Pastor Rafael. Obrigado, pastor. Queridos, a paz do Senhor, é bom estar aqui com os irmãos, mais uma quinta-feira para adorarmos ao Senhor Jesus. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor. Deus é fiel e é por isso que nós louvamos ao Senhor. Atos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Te louvamos, Senhor, por essa noite grande de bênçãos, bênçãos incontáveis. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós estaremos meditando a partir do verso de número... Eu queria pegar com você apenas o verso de número 2, e eu vou pedir para que você sente e não feche sua Bíblia, tá ok? Os irmãos entenderam? Digam amém. Verso de número 2 diz assim: fazendo passar a espada, Tiago, irmão de João. Fazendo passar a espada a Tiago, irmão de João. Tome seu assento, mas não feche sua Bíblia. Eu quero ainda meditar com você um pouco, ok? Atos, capítulo de número 12, irmãos. Como o pastor Joel sempre pergunta, nós estamos em um culto de... Vou perguntar novamente, nós estamos em um culto de milagres. E eu acredito que todos nós que estamos aqui estamos fazendo uma campanha de milagres, sim ou não? Ou talvez a maioria de nós estamos aqui necessitados de um milagre da parte de Deus. Eu vim aqui necessitado de um milagre da parte de Deus. Mas na oração inicial, quando nós orávamos de joelhos, eu estava pensando em todo dia que nós tivemos. Talvez a gente não parou ainda para pensar sobre isso. Você já percebeu que você teve um dia tão agitado que talvez você não teve nem a oportunidade de agradecer a Deus pela oportunidade de vida que você teve? Às vezes a gente acorda de manhã já reclamando do trabalho, reclamou da condução lotada, da má educação do motorista da van, da má educação do motorista do ônibus. A gente reclamou porque o tempo fechou, a gente reclamou porque estava muito sol, a gente reclamou porque o carro quebrou, porque o ônibus quebrou, porque alguém pisou no nosso pé, mas a gente ainda não parou para pensar o quanto Deus foi bom para nós em nos trazer neste culto de milagres aqui essa noite. E antes de vir aqui, eu estava lendo uma postagem no Face que eu achei interessantíssimo. Era um videozinho onde estava o rapaz dentro de um carro muito bonito, e ele olhava para o céu e dizia assim: eu queria ter um helicóptero. Aí o outro estava dentro de um carro mais popular e dizia assim: eu queria ter um carro como esse. Aí o outro estava num carro menos popular, eu acho que devia até ser o meu carro, menos popular ainda, e falava: nossa, é muito bom andar com Cherokee. Aí tinha o outro com um carro menos popular que dizia assim: poxa, deve ser maior onda você andar com um carro assim tão bonito quanto esse. Aí tinha um rapaz de bicicleta do lado que falava assim: eu queria tanto ter um carro. Aí tinha um rapaz de andando a pé que falava assim: eu queria tanto ter uma bicicleta. E depois tinha um rapaz na sacada de um prédio que dizia assim: eu queria tanto ter uma perna para andar igual aquela pessoa. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. A gente sempre tem um motivo para reclamar de alguma coisa, para falar mal de alguma coisa, para falar mal de alguém, para falar mal do trabalho, para falar mal do esposo, da esposa, do filho. Mas a gente não diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus grande, me dá a oportunidade de estar na tua casa. Estou perfeito para levantar as mãos, para adorar, para glorificar, para bendizer. Tenho voz para adorar o Senhor Jesus, tenho as mãos para levantar ao Senhor Jesus. Consegui chegar na casa de Deus, seja com ônibus lotado, seja com a van lotada, seja com a má educação de alguém ou não, mas eu consegui chegar aqui, quando muitas pessoas não conseguiram, tentaram e não puderam. Deus trouxe você a esta casa, esta noite. Porque Tiago, irmãos, quando foi morto por Herodes, ele queria ter essa oportunidade que nós tivemos aqui, a oportunidade que nós estamos tendo aqui. Tiago com certeza estava prisioneiro, estava preso, mas sem dúvidas nenhuma, ele gostaria muito, muito de estar na igreja, orando, adorando. Olha o que diz o verso de número 5. Tiago havia morrido, ou havia sido assassinado por Herodes. E no verso de número 5 a Bíblia fala que Pedro estava guardado no cárcere, ou Pedro estava na prisão,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Olha que coisa estranha esse texto quando você para aplicar no nosso dia a dia. Tiago havia sido morto por Herodes, e Pedro agora estava morto porque Herodes percebeu que matar crente era legal, aumentava o ibope dele, deixava ele de bem com a galera. Aí os judeus gostaram da atitude de Herodes em matar a Tiago, e aí Tiago prende o ícone da igreja, que é Pedro, e diz: nós vamos matar a Pedro amanhã. Olha o versículo de número 1, Atos 12, 1. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. O verso de número 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredava por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com as mãos para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. A leitura foi extensa, mas eu quero lhe dizer 2 coisas importantes aqui dentro desse texto. Herodes tinha uma expectativa de matar a Pedro. O povo judeu estava numa expectativa de ver a morte de Pedro. Porém, Deus tinha outros planos para a vida daquele servo de Deus. A primeira lição que eu quero mostrar para você dentro desse texto é que todas as expectativas que criaram negativas a seu respeito, Deus esta noite põe fim em todas elas. E tudo aquilo que tramaram contra a nossa vida, meu irmão, Deus hoje põe por terra todas as propostas malignas contra a tua vida, porque o nosso Deus é aquele que vela pela palavra para a cumprir e de forma alguma vai nos abandonar. Para todos, Pedro no outro dia, no dia seguinte, Pedro iria morrer, iria ser assassinado, assim como aconteceu com Tiago. Mas o Deus que vela pelos seus filhos, o Deus que vela pelos seus, naquela noite resolveu mudar a vida de Pedro e dar a Pedro uma nova chance de continuar pregando e anunciando o evangelho de Deus. Deixa eu perguntar, por que você acha que esse diagnóstico médico para você é o fim? Deus não deu a última palavra.
Por que você acha que aquilo que disseram sobre os teus filhos é o final da história? Se Deus não deu a última palavra. Por que você acha que é o fim do seu casamento, se Deus ainda não deu a última palavra? A única pessoa que pode diagnosticar os problemas da tua vida chama-se Jesus de Nazaré. Portanto, meu irmão, se Ele não disse que esta enfermidade era para a morte, acalma o seu coração, porque virá uma nova história para a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Estamos em um culto de milagres, e o culto de milagres é um culto onde nós devemos viver o sobrenatural de Deus, porque 2016 é o ano do sobrenatural de Deus, e eu quero acreditar que esta noite nós viemos aqui não só para falar das grandes maravilhas de Deus, mas também para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Você que quer isso, diga glória a Deus. Herodes tinha uma expectativa para Pedro, o povo judeu tinha uma expectativa para Pedro, mas Deus não. Pedro tinha uma nova trajetória. Então eu quero profetizar e ministrar sobre a sua vida uma nova trajetória de vida para você. Novo, pastor, mas eu já estou preso, já disseram que amanhã é o meu final. Mas nesse intervalo, entre aquilo que disseram e o que vai acontecer, é justamente onde chega Deus trazendo a libertação. É justamente nesse momento que o inimigo olha e fala assim: agora eu venço. É justamente onde chega Deus nesse momento. Deus jamais chega atrasado, e você sabe disso. Você sabe disso. Deus às vezes pode de alguma forma até nos confundir em algumas situações da nossa vida, mas chegar atrasado, perder a batalha, jamais. A gente lembra sempre de Lázaro, quando Marta e Maria mandou chamar Jesus, e quando o homem chega lá e diz assim: Senhor, corre lá na casa de Marta e Maria, porque Lázaro, a quem tu amas, está para morrer. Aí Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, não vai morrer. Aí quando o homem volta para casa, o que tinha acontecido com Lázaro, irmãos? Morreu. Você pensa, Deus deu uma palavra, mas Jesus não disse, por que morreu? Se Jesus falou que aquela enfermidade não era para a morte, por que matou então? Aí, como se não bastasse, Jesus chega 4 dias depois. Lázaro já enterrado, expectativas acabadas, Lázaro chega 4 dias depois. E aqui eu aprendo que mesmo que as expectativas nossas, elas morram, Jesus é capaz de ressuscitar. Porque para Deus não há impossíveis. Porque para Deus não há impossíveis. Você é capaz de acreditar nessa palavra? Para Deus não há impossíveis. Portanto, enche o teu coração de fé aqui essa noite. Receba essa noite a tua cura. Receba essa noite a renovação espiritual. Receba essa noite renovação espiritual. Anima a sua fé aqui neste culto de milagre esta noite, porque há milagres para a sua vida. As portas estão fechadas, pastor. As correntes estão prendendo. Está preso na droga, está preso na bebida, está preso no adultério, está preso na prostituição. Mas não existe cadeias que o nosso Deus não rompa. Não existe cadeias que o nosso Deus não abra. Não existe grilhões que possam prender a cada um de nós que estamos aqui essa noite. Eu não sei qual é a sua campanha, se é por alguém, mas eu sei que Deus faz. O inferno pode até ter traçado os planos, o inferno pode até ter traçado os objetivos, o inferno pode até ter traçado o dia da tua morte, mas o sangue de Jesus vem essa noite. O sangue de Jesus vem essa noite e desfaz toda a proposta do mal, toda a proposta do maligno é desfeita, porque o diabo faz planos, o diabo pode até trabalhar, mas só acontece se tiver diante do nosso Deus, porque o maligno não tem poder de tocar em você, não tem poder de tocar na sua família, não tem poder de tocar na sua saúde, não tem poder de tocar nos seus negócios, não tem poder de tocar na sua casa, não tem poder de tocar nos seus bens, porque tudo que temos é de Deus, é para Ele, é por Ele, tudo que nós temos vem de Deus, é do Senhor, e é
Ele que controla a nossa vida. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos e dê um glória bem alto para Jesus. Aleluia. Na terça-feira nós aprendemos aqui, se Ele faz, Ele é Deus. E se Ele não faz, é Deus também. Se curar, Ele é Deus. E se Ele não curar, é Deus. Se Ele falar contigo essa noite, Ele é Deus. E se Ele não falar, também é Deus. Qual é a certeza, irmão? A certeza de que eu sirvo a um Deus todo-poderoso. É esta a nossa certeza aqui esta noite. Pedro estava preso, havia expectativa contrária contra ele, mas Deus chega e desfaz todas as expectativas, todos os planos contrários contra a vida de Pedro foram desfeitos. Por quê? Nós lemos aqui, Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Nós não viemos aqui essa noite porque nós não tínhamos nada para fazer. O Senhor te trouxe aqui com um único propósito: servir. Servir. A gente vem para a expectativa de um culto ultimamente, onde a gente diz assim: para que você veio para o culto hoje? Eu vim para receber, eu vim para tomar posse, eu vim para Deus falar comigo, e tudo isto é certo, é para isso que a gente vem aqui mesmo. Mas a igreja aqui em Atos fazia o contrário, ela vinha para orar. Eu oro por você e você ora por mim. Deus nos abençoa à medida de que nós chegamos aqui para servir a Ele essa noite. De forma que, se talvez você chegou aqui para receber, você vai sair daqui com o teu milagre e com a tua bênção. Mas você também precisa ser canal de bênção para essa pessoa que está do seu lado aí. A igreja reunida, orando e dizendo: Senhor, livra o Pedro. Não deixa que o Pedro tenha o mesmo destino de Tiago. Livra o Pedro na prisão, Senhor. Tira ele da prisão, abre a porta do cárcere. E assim aconteceu, porque a igreja estava orando. Portanto, meu irmão, nós chegamos aqui esta noite e nós vamos orar uns pelos outros. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, imagina essa quantidade de gente aqui orando, reunida aqui essa noite, dizendo: Senhor, não há impossíveis para o Senhor esta noite. Deus, eu te apresento o meu irmão, e esta noite eu quero ministrar sobre a vida dele, a unção do teu Espírito Santo, a unção da renovação, o poder de Deus, que a tua graça venha sobre o meu irmão esta noite. Eu não vim aqui apenas, Senhor, para ser egoísta, para levar para mim. Eu vim aqui também para dividir com meu irmão aqui esta noite. Nós lemos na leitura oficial, e o pastor Marcos falando aqui, irmãos, que coisa tremenda. Aquela viúva, ela, enquanto ela estava pensando em si, ela só tinha azeite para ela e para o filho. Mas quando o profeta ensinou o poder do compartilhamento, e o profeta disse: faz para mim e faz por você. Primeiro para mim. Aquela mulher vai e faz um bolo para o profeta primeiro, e traz primeiro para o profeta, traz primeiro ao profeta. Quando ela vai para casa, há abundância de azeite na casa dela. Porque eu não vim aqui apenas para ser abençoado, eu vim também para abençoar a vida de alguém. Quando você abençoa a obra, quando você abençoa a vida de alguém, quando você ministra uma palavra de bênção, uma palavra de poder de Deus, uma palavra de renovação, as tuas palavras, ela tem muito poder. É por isso que havia muita coisa, acontecia de milagres na igreja primitiva, porque era uma igreja que não se cansava de falar, que não se cansava de profetizar o milagre, que não se cansava de profetizar a bênção de Deus. E que esta noite, querido, a gente vem aprender isso também. A gente chega num culto aqui como esse, maravilhoso, sendo a pessoa do seu lado, você não dá nem a paz do Senhor, mas quando você diz assim: olha, Deus abençoe, a bênção recai sobre ela, mas também vem sobre a sua vida. Jó 42:10, a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. O pastor Marcos falou: vamos orar uns pelos outros aqui. E o pastor Eliseu liberou uma palavra falando assim: tudo que você ministrou para mim, eu ministro em dobro para você. Eu tomei posse na hora, porque está na Bíblia. Quando você me abençoa, Deus te abençoa também. Quando eu te abençoo, Deus me abençoa também. De forma que este culto de milagres aqui não é um culto de milagres individuais, mas é um culto de milagres coletivos. Enquanto nós oramos um pelos outros aqui, Deus visita a minha casa essa noite.
Enquanto nós oramos uns pelos outros aqui, Deus visita o teu esposo onde ele estiver. Enquanto nós estivermos orando aqui, Deus visita a tua esposa onde ela estiver. Enquanto nós estivermos orando aqui, Deus vai abrir a porta de emprego amanhã, Deus vai abrir uma porta de emprego depois de amanhã, Deus vai abrindo porta de emprego depois de amanhã. Enquanto nós estamos orando aqui, a cura vem, o milagre vem e o sobrenatural de Deus acontece. Em nome de Jesus, encha o teu coração de fé, porque o Senhor é um Deus maravilhoso para fazer milagres extraordinários em nossa vida. Vamos estar de pé essa noite e vamos exercitar a palavra do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a você pegar na mão da pessoa que está do seu lado e você vai dizer para ela assim: eu vou orar por você e Deus vai abençoar as nossas vidas poderosamente em nome de Jesus de Nazaré. Você não deu nenhum glória a Deus, está vendo como você não acredita nisso? Você não deu nenhum aleluia, está vendo como você ainda não tem fé para acreditar nesse milagre de Deus? Irmãos, nós vamos orar aqui. Creia que as correntes irão cair esta noite. Creia na tua cura aqui esta noite. Pastor, se Deus não me curar agora durante esta oração, vai curar você durante a unção. Pastor, se Deus não me curar durante a unção, vai curar você na oração final deste culto. E se não acontecer o milagre na oração final deste culto, durante a bênção apostólica acontece quando você for em casa, quando você estiver em casa, acontecerá amanhã ao acordar, acontecerá amanhã no trabalho, mas de alguma forma o milagre de Deus vai acontecer, porque a igreja de Deus se levanta em oração. A igreja de Deus se levanta em oração para dizer: toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará, toda ferramenta preparada contra a tua família não prosperará. Que caia por terra todos os projetos contra a tua saúde, que todos os projetos do maligno sejam falidos agora em nome de Jesus de Nazaré. Sinta, meu irmão, em nome de Jesus agora Deus entrando com providência na tua família. Oh Espírito Santo de Deus, encha-nos de fé, renova nossas forças. Abre tua boca esta noite, meu irmão. Abre a tua boca nesta noite, minha irmã, e comece a receber o milagre de Deus. Comece a receber a unção de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você que não fala em mistério, há muito tempo você não é renovado por Deus. Aproveita este momento, aproveita este momento. Seja renovado pelo Senhor Jesus, seja renovado pelo poder de Deus. Ah, pastor, há tanto tempo que eu não choro. Aproveita agora para chorar, aproveita agora para receber essa unção maravilhosa da parte de Deus que vem sobre a sua vida. Aproveita para receber o milagre de Deus que vem sobre a tua vida essa noite.